Olá, eu sou Larisa Nunes, aluna do curso de Letra de Língua Portuguesa, e observei a aula do professor de Língua Portuguesa, Mário Paixão, da primeira série do ensino médio. O mediador abordou o tema da aula 17, como vocês estão vendo aí, tipos textuais de narração, pela plataforma via YouTube do projeto Aula em Casa. Bom, para começar, eu vou falar aqui do professor Mário. Eu gosto muito da aula dele. Eu acho assim, um professor nota 10, a aula do professor é uma aula nota 10, E eu gosto muito, uma aula muito atrativa, muito boa de assistir. Eu como aluna, assisto, amo, porque ele traz assim apesar da aula ser online, no YouTube, eu acho que muito dinâmica, eu me sinto assim lá com ele, Então, assim, eu acho que é muito legal a aula dele. Bom, o professor trouxe, para a aula os tipos textuais, narração, e ele começa aqui com uma leitura, com os alunos, uma leitura que eu acho que essa leitura é muito até conhecida, Eu acho que a maioria das pessoas conhece essa leitura, que é o personagemzinho do menino, que acaba ficando sem dente, Então, ele trouxe essa leitura aí para os alunos, É uma aula da primeira série do ensino médio e eu achei muito legal. Logo em seguida, o professor pontuou, que sobre o texto narrativo, ele pontuou o que é um texto narrativo. É tudo isso que está aí no slide. O texto narrativo é tudo que está aí. Ele trouxe, E em seguida, ele também trouxe a estrutura da narrativa, que é apresentação, desenvolvimento, Por aí vai. Então o professor trouxe aí a estrutura da narrativa também, E também ele trouxe os elementos da narrativa, que é o narrador, o enredo. Então ele trouxe aí os elementos da narrativa, explicou, bem explicado. E logo ele trouxe vários exemplos, como eu pontuei, ele explica bem, explicou todos. E ele trouxe vários exemplos aí, da narrativa. Trouxe vários exemplos aí. E depois desses exemplos, depois da explicação, ele trouxe uma pequena fábula aí e fez a leitura, fez algumas explicação aí da fábula, onde que tinha um personagem aí, trouxe aquela explicação geral, que o texto tem. Ele trouxe nessa fábula aí que ele trouxe. E por fim, logo assim, depois da aula dele, na minha concepção, houve assim uma interação. Eu não pude assistir essa aula ao vivo, que eu não tinha como eu assistir a aula ao vivo, eu acho que eu perdi. E depois eu fui ver que a aula do professor era uma aula ao vivo, uma aula ao vivo. E ele estava com o celular ali, vendo as perguntas dos alunos, vendo o que os alunos estavam mandando. Como era uma aula no YouTube ao vivo, houve aquela interação dos alunos através do chat, O professor acompanhava os alunos, e onde os alunos podiam mandar mensagem, e houve essa interação aí, por meio assim do chat. O professor ali acompanhando assim com o celular que os alunos estavam em dúvida sobre o assunto, Então eu achei muito legal a aula do professor, como sempre, Uma aula assim bem atrativa, e eu gosto muito assim do professor, acho a aula dele uma aula assim nota 10. E é isso. Essa foi a minha observação do professor Mário, sobre os tipos textuais narração. Gostei muito da aula do professor. E é isso.